Hoje eu irei falar sobre algumas características do TDAH na qual eu possuo e pontuar algumas questões sobre cada uma. Vamos lá? Olá, me chamo Gisele, eu sou portadora da síndrome do X frágil, sou autista e TDAH e sou mãe atípica e pedagoga, estudante e pesquisadora dos transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje eu vim falar sobre o TDAH, eu possuo TDAH, então algumas características eu fui identificando no meu processo diagnóstico e algumas também fui entendendo mais ou menos onde se encaixava, né, porque eu tenho a síndrome, tenho o autismo e tenho o TDAH, então apesar dos três terem muita semelhança, eles também têm diferenças, né? Então é legal quando você conhece cada um e consegue identificar. Também não existe somente o TDAH da forma através de uma síndrome. Existe a pessoa que tem o TDAH, só que não tem nenhum tipo de síndrome. Então eu vou falando ponto a ponto, tá? E vou explicando como eu sou, porque temos a questão das características, mas em cada pessoa ela vai ter uma manifestação diferente, né? Pode acontecer de ter pessoas que têm o TDAH do tipo desatento somente e não ser nem impulsivo e nem hiperativo, como pode ter pessoas que têm a impulsividade e a hiperatividade, mas não têm a desatenção, e pode acontecer da pessoa ser do tipo combinado, que é o desatento com a impulsividade e a hiperatividade. Então vamos lá. Eu no comportamento tem algumas. Eu fiz um checklist aqui porque eu preciso, tá? Porque senão eu não consigo organizar o pensamento e eu preciso desse passo a passo. Então no comportamento existe a agressão, né? A excitabilidade, a hiperatividade, a impulsividade, a inquietação e a irritabilidade ou falta de moderação. A questão da agressão, ela vem pode ser muito física, né, ou verbal, né, gritar ou explodir, enfim. Eu costumo dizer que eu não consigo identificar os outros sentimentos, mas eu tenho um acesso muito grande à raiva, à explosão, né, e isso pode ser desencadeado tanto com a questão do autismo quanto a questão do TDAH. E a hiperatividade, que pode ela ser física ou mental, e eu tenho as duas, para variar eu tenho as duas, né, e eu acho que a minha é muito mais mental do que física, né. A impulsividade de uma pessoa muito impulsiva, às vezes não analiso a situação, já ajo na impulsividade, às vezes muitas vezes quebrando a cara, porque eu não pensei naquele ato e acabei fazendo, né? Por exemplo, eu vou comprar tal coisa, mas eu não analisei, eu não pensei, eu não busquei. Ou até mesmo, eu vou fazer isso aqui, mas não, você pensou como se isso vai dar certo? Não pensei, mas já fiz. Então, a impulsividade é uma coisa muito ruim para nós TDAHs. A inquietação, sou uma pessoa extremamente inquieta, assim, refletido, vamos colocar de exemplo aqui, na casa. Eu começo, muitas vezes, na sala ou na cozinha, aí eu lembro, tem que pegar tal coisa em tal cômodo, vou lá, aí eu volto. Aí não tem uma sequência. Muitas vezes eu consigo fazer sequência, muitas vezes não, tá? Tem dia que eu tô extremamente inquieta, então preciso me movimentar, então eu não consigo terminar um cômodo por vez. Como pode ter vezes que eu posso começar no cômodo, terminar aquele cômodo e ir, né? Mas eu observo muito que a questão da inquietação acaba me atrapalhando muito. A questão da irritabilidade. Eu sou uma pessoa extremamente irritada com tudo. Eu posso, por exemplo, eu estou aqui fazendo alguma coisa, aí chega alguém para tirar eu daqui. Eu vou ficar extremamente irritada, porque eu não vou ficar contente de abandonar o que eu tô fazendo para poder fazer outra coisa. E eu vou ficar irritada porque depois, para eu sentar aqui e ter o mesmo foco que eu estava tendo, é difícil. Então,
Tem essa questão também. Coisas que acontecem muito abruptamente ou coisas que são canceladas em cima da hora me traz uma irritação imensa. E isso juntado à questão do TDAH com a questão do autismo, no meu caso. No cognitivo tem a dificuldade de concentração, o esquecimento e a falta de atenção, que eu tenho os 3. Ao mesmo tempo que eu consigo me concentrar em uma determinada tarefa que vai me trazer, que é algo que eu gosto, por exemplo, um livro, eu fico agoniada se eu tenho que fazer alguma coisa que não me demonstra interesse. Então eu fico, a concentração vai pro lixo, porque eu vou ter que ler 200 mil vezes, eu vou ter que refazer 200 mil vezes e eu não vou conseguir, por quê? Porque eu estou sem a concentração. Como também tarefas prazerosas podem acontecer. Muitas vezes eu observo que se eu tô lendo, por exemplo, no Kindle, e eu li o mesmo parágrafo umas 4, 5, 6 vezes, eu já desisto, porque eu falo, não vai adiantar, não vou entender, não vou continuar, porque não vai adiantar. Esquecimento, muito esquecimento, nível hard. Tanto que, assim, é um esquecimento no ponto de causar prejuízo. Às vezes eu esqueço, se eu colocar alguma coisa para fazer na cozinha, no fogão, e vir para os outros cômodos, esquece. Ou queima, eu não vou lembrar, eu vou esquecer, deletei. Eu não tô visualmente vendo aquilo, então pra mim, minha cabeça vai para outro estado, para outra questão. Então muitas vezes quando eu tenho que fazer alguma coisa, ou por exemplo, ontem aconteceu isso, eu tava fritando ovo, aí eu saí. Só que na minha cabeça, eu falei do ovo. Quando chegou na metade da escada, eu só gritei. Quando meu esposo veio aqui na cozinha, tinha queimado, porque eu esqueci. Eu simplesmente achei na minha cabeça que eu tinha falado, mas não falei. Falta de atenção, tenho muita falta de atenção, principalmente em conversas também. Acontece de eu estar olhando para a pessoa, tá tentando prestar atenção naquela conversa, apesar de não me demonstrar nenhum tipo de interesse, até porque entra essa questão da dificuldade de interação que o TDAH também apresenta por conta dessa questão, não que ele não goste de interagir, mas por conta dessa questão da falta de atenção. Às vezes não é um interesse, não é um assunto que interessa. Então acaba, fugindo disso. No humor, ansiedade, excitação e raiva. Ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, então isso é um outro vídeo que eu vou trazer sobre a ansiedade generalizada e o que ela causa na minha vida. E a raiva, como eu já falei, eu tenho um acesso muito forte à raiva, e isso eu estou trabalhando em terapia, porque tudo eu acesso à raiva. Às vezes é uma tristeza e eu não consigo entender que aquela tristeza eu acesso à raiva. Às vezes só em sentimentos consideravelmente positivos que não, mas em sentimentos consideravelmente negativos eu acesso muito a raiva, porque eu não consigo entender o que eu tô sentindo e fico com raiva. Então é muito ruim, porque a raiva ela é constante em mim. Também é comum a depressão ou a dificuldade de aprendizado. Eu não apresentei dificuldade de aprendizado, tá? Apesar das professoras reclamarem que eu era muito falante e muito inquieta, mas que eu era uma excelente aluna, eu não tive essa dificuldade. Mas conheço pessoas TDAHs que tiveram muita dificuldade, porque provavelmente tem alguma outra comorbidade, como a descalculia, a dislexia e outros transtornos de aprendizagem. E eu não sou uma pessoa depressiva, graças a Deus, eu coloquei outros pontos aqui que não tem nas características completas, A falta de organização, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E ao mesmo tempo, preciso da organização, porque se eu for fazer comida, quando eu tô fazendo comida, eu preciso lavar a louça. Pode ser que eu não lave a louça inteira, mas eu lavo. Assim, parte da louça que eu preciso usar. Se eu tô, por exemplo, no meu ambiente aqui tá consideravelmente bagunçado, mas eu preciso arrumar ele se eu for fazer uma outra coisa, por exemplo. O guarda-roupa das crianças é arrumado. Meu guarda-roupa é bagunçado, mas eu preciso do guarda-roupa das crianças arrumado, porque senão eu não consigo achar nada deles. As minhas coisas, o meu guarda-roupa ele é bagunçado, mas o das crianças não é, porque eu preciso achar.
Eu interrompo muito, muito, desde criança. E isso eu percebo também no Giovanni. Mas acho que essa interrupção é pelo fato da gente vir o que a gente quer falar, e aí, se a gente não falar, a gente entra em desespero e acha que vai perder. Procrastinação, eu procrastino muito, muito. E isso também entra no adeno de questão de disfunção executiva que nós temos também. Então não é uma procrastinação pensada, às vezes pode ser disfunção executiva, e eu vou fazer um vídeo só sobre disfunção executiva também. E o hiperfoco. Sou uma pessoa que tem duas situações de hiperfoco. O autismo, que traz a questão do hiperfoco de uma maneira obsessiva e intensa e que permeia a vida aí. Então eu tenho a questão dos livros, que é desde os 15 anos, de romance, e a Disney, que eu sou loucamente apaixonada pela Disney desde a infância. E o hiperfoco que ele vem e vai. Vem e vai, vem e vai. E esse é o que eu mais odeio, porque eu tô aprendendo um negócio, tô gostando daquilo, aí o negócio só... Puff, vou embora, não quero mais você. E aí eu fico irritada. Por quê? Porque eu gostei daquele hiperfoco, mas eu não consigo, eu perco o desinteresse muito rápido. Né? E isso acontece em pessoas TDAHs. Se você gostou, curte, compartilha. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida ou sugestões de vídeos para o Hiperfocalizando, é só colocar aqui e me seguir nas redes sociais. Beijo e até a próxima.